Olá, saudações a todos os colegas médicos e profissionais do mundo inteiro. É, eu sou o Dr. João Ricardo Yamazita, sou médico, trabalho com medicina funcional regenerativa e quero apresentar aqui para vocês, nesta palestra do primeiro Congresso Mundial do Doctors Federation for the World, a respeito. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Então, o tema dessa palestra é o aumento da incidência de todas as doenças e também da mortalidade e a relação disso com a medicina regenerativa. Então, orgulhosamente, não tenho conflito de interesse nessa apresentação. Então, é, como todos podem ter percebido, ocorreu um aumento brutal na incidência de todas as doenças e da mortalidade no mundo inteiro após a pandemia. Então, ocorreu um aumento dos maus súbitos, de tromboses, infarto do miocárdio, mesmo em jovens, cânceres agressivos, doenças neurodegenerativas, distúrbios psiquiátricos, mesmo em pessoas que não possuíam, nunca haviam tido transtornos psiquiátricos, doenças autoimunes, doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, dias ou meses após os seguintes eventos. Então, quais são as causas deste aumento das doenças? Então, como inúmeros estudos têm mostrado, que após a pessoa passar pela Covid-19, ela pode ser acometida de síndrome pós-Covid ou Covid longo, como alguns têm chamado, com o surgimento de inúmeros sintomas. Então, vemos aqui nesse slide a persistência, surgimento de fadiga, cansaço pós-exercício, névoa mental, inúmeros sintomas, como a gente pode ver. Então, por que isso ocorre? Então, os estudos têm mostrado que mesmo uma simples virose leve, mesmo um SARS-CoV, fazendo um acometimento leve da pessoa, pode causar uma imunossenescência, um envelhecimento do sistema imunológico, um envelhecimento das suas células. Aqui vemos nesse slide a imagem de um artigo científico mostrando como o SARS-CoV-2 causa uma imunossenescência, transformando células jovens em células envelhecidas. Quais outras causas? Então, quero apontar aqui também a possibilidade de que as vacinas que foram aplicadas no mundo inteiro sem maiores precauções, né? Então, aqui, né, nesse slide, apresentamos as 9 páginas de eventos adversos causados pela vacina Pfizer. Então, não é só a Pfizer que causa muitos problemas adversos, né? Mas aqui são as 9 páginas de efeitos colaterais adversos relacionados pela própria Pfizer em seu relatório, que era secreto e foi liberado judicialmente para a população. Então, podem notar que são inúmeros eventos adversos muito graves e que mal cabem aqui, mal dá para a gente relacionar. Então, por que ocorre isso? Então, sabemos que a proteína spike causa um estado inflamatório em nosso organismo. E as vacinas que foram utilizadas, tanto a com vetor viral de DNA, ou como as que usavam RNA mensageiro, elas induzem nossas células a produzir as proteínas spike. Essas proteínas spike geram uma reação imunológica, uma inflamação crônica, e a inflamação crônica, como sabemos já há décadas,
é a causa da maioria dos problemas de saúde. Então, a capa da revista Time de 2004 não deixa dúvidas e coloca ali como o assassino secreto. Então, a inflamação causando ataques cardíacos, câncer, Alzheimer e outras doenças. As pesquisas foram avançando ao longo das décadas e confirmaram que a inflamação crônica causa desde câncer, distúrbios neurológicos, diabéticos, distúrbios mentais, osteomusculares, metabólicos, inflamatórios, cardiovasculares e doenças oculares, renais e praticamente todos os tipos de doenças. Este mecanismo ocorre através da formação de estresse oxidativo. Então, a inflamação gera oxidação das células, né? A oxidação é como uma ferrugem. A ferrugem, ela oxida, né, a membrana celular, as mitocôndrias que produzem energia nas células, lesionam o DNA, lesionam as proteínas e demais estruturas das células. Então, isso acomete todo o nosso corpo, podendo atingir os olhos, os pulmões, vasos sanguíneos, sistema imunológico, articulações, pele, inclusive o envelhecimento, nosso envelhecimento cutâneo, os rins, o coração e etc. Então, o estresse oxidativo faz com que uma célula normal, como essa imagem mostra, né? O estresse oxidativo vai envelhecendo a célula. Então, ela vai passando por envelhecimento até chegar à senescência celular. E a senescência celular, uma célula senescente, envelhecida, passa a secretar o que é chamado de SASP. São citocinas inflamatórias que geram mais inflamação e acabam ocasionando as doenças relacionadas à idade, ao envelhecimento. Então, as células senescentes, elas envelhecem as células em seu entorno e também produzem o envelhecimento do órgão e sistêmico do corpo inteiro. Então, vou apresentar aqui essa teoria da oxy-inflammaging. Então, segundo essa teoria, que é a teoria mais aceita hoje para o envelhecimento, então, quando existe um nível de inflamação maior, gerando maior estresse oxidativo, então a pessoa passa por um envelhecimento acelerado e passa por uma diminuição do seu health span, o período de vida saudável diminui e ela tem um envelhecimento com mais problemas de saúde, podendo chegar a uma velhice, como vemos ali na imagem, um velhinho usando com dificuldade para andar, possivelmente vai ter dores, problemas emocionais, diversos distúrbios metabólicos, uma má qualidade de vida, uma qualidade de vida pobre. E embaixo ali vemos uma pessoa com um nível de inflamação mais baixo, pouco estresse oxidativo, passando por um envelhecimento saudável. Ela pode chegar ao envelhecimento praticando esportes, um nível de qualidade de vida muito melhor. Então vamos passar. E aqui os estudos têm mostrado que os mesmos mecanismos que levam ao envelhecimento das células-tronco também são os mesmos mecanismos que levam às doenças. Aqui nesse estudo, correlaciona os mecanismos que levam à leucemia, tanto em jovens quanto em adultos, são os mesmos mecanismos que levam à senescência celular. Então, por exemplo, o dano das macromoléculas, alteração do ciclo celular, alterações epigenéticas, metabolismo desregulado, geram a senescência celular, que produzem SASP, que gera inflamação, e piora o envelhecimento das células-tronco. O envelhecimento das células-tronco gera mais senescência celular, que piora mais ainda o quadro. Então,
Isso gera uma estimulação parácrina, ou seja, mesmo à distância, existe um estímulo de envelhecimento e uma disfunção dos tecidos, através da inflamação, uma expansão da senescência, um aumento da senescência celular, perda de função de apoio e uma alteração da homeostase do organismo. Então, nesse slide, vemos como as células-tronco possuem poderosos efeitos antioxidantes inteligentes. Então, as células-tronco elas têm uma capacidade de absorver, de neutralizar os radicais livres, o estresse oxidativo direto na fonte. Também tem a propriedade, a capacidade de estimular a produção dos antioxidantes endógenos das próprias células do nosso próprio corpo. Também tem a propriedade de suprimir a inflamação, reduzir a inflamação e corrigir a bioenergética das células, melhorando a saúde das mitocôndrias, assim como também tem a capacidade de transferir mitocôndrias para as células lesadas. Isso acaba tendo um potencial efeito em todos os nossos órgãos, em todos os sistemas do nosso corpo, e isto faz com que hoje, em 2022, existam mais de 1.449 ensaios clínicos cadastrados no site clinicaltrials.org, investigando, pesquisando a aplicação das células-tronco nas mais diversas patologias do corpo humano, desde o cérebro, os nervos, nos pulmões, músculos, coração, baço, pâncreas, bexiga, ossos, cartilagem, olhos, no rosto, na pele, no fígado, nos rins, intestino, no aparelho cardiovascular, inclusive na medula óssea. Então, as células-tronco têm múltiplos potenciais e vêm sendo cogitadas como a medicina do futuro. Então, estudo já tem mostrado a segurança e a eficácia das células-tronco em várias patologias. Então, essa meta-análise que apresento aqui avaliou 40 ensaios clínicos randomizados e controlados com 2.000 pacientes e comprovou-se que a febre leve é o único evento adverso que ocorre na aplicação intravascular, endovenoso, das células-tronco. É uma febre leve, ocorre em 2 a 3% dos pacientes, ela cede facilmente, né, e não ocorrem maiores eventos adversos. Não ocorre toxicidade infusional, não ocorre aumento da malignidade de cânceres, né? Inclusive, alguns estudos têm mostrado que as células-tronco têm efeito antiviral, antibacteriano, anticancerígeno e antitrombótico, inclusive. Então, o medo de formação de trombos também não encontra fundamento. A aplicação intratecal das células-tronco tem mostrado benefício e segurança em patologias neurodegenerativas, né? Esta é uma das áreas que tem sido bastante acometidas no pós-pandemia e não foram relatados de eventos adversos significativos com aplicação intratecal. E também para doenças autoimunes, né? Então, as células-tronco têm mostrado muitos fatores, pontos positivos, como promover uma imunomodulação, diminui o nível de inflamação, segurança, não são imunogênicas, não geram tumores, né? Então, existia o temor de que as células-tronco causassem tumores, mas isso ocorre apenas com as células-tronco embrionárias, com as células-tronco adultas não ocorre esse fenômeno, não tem toxicidade. Então, alguns contras, né? Então, alguns dizem que ela
podem ficar apenas no pulmão, mas mesmo que elas fiquem armazenadas no pulmão, elas possuem um efeito parácrino. O efeito parácrino é distribuído à distância para o corpo. Então, outra preocupação é que as células-tronco autólogas, a pessoa, quando está doente, debilitada, né, inflamada, intoxicada, desnutrida, as células-tronco têm uma diminuição das suas funções, um prejuízo das funções regenerativas das células-tronco, né? Mas isso pode ser contornado com um preparo prévio, uma melhoria, uma adequação da saúde das células-tronco antes de sua aplicação. E aqui vemos é, algumas, alguns fatores que influenciam na saúde das células-tronco. Como as células-tronco têm um potencial muito grande, muito poderoso na manutenção da saúde, na nossa longevidade, então hoje se torna premente que compreendamos, entendamos mais o que afeta a saúde das células-tronco. Quando nascemos, temos uma população grande de células-tronco. Elas vão sendo consumidas, passando por uma redução do número das células-tronco e da qualidade delas. Então, esses 4 itens em verde ali do slide mostram os fatores que afetam a saúde, a quantidade, a capacidade de replicação, de duplicação das células-tronco, né? Então, o encurtamento dos telômeros, a lesão do DNA, a disfunção das mitocôndrias e uma autofagia diminuída, prejudicada, acaba fazendo com que as células-tronco normais se tornem senescentes, né? Como eu disse, uma célula-tronco senescente, ela vai produzir as citocinas inflamatórias, chamadas de SASP, gerando o envelhecimento das células em seu entorno e do órgão, do organismo inteiro. Então, é importante a gente buscar entender, né, que a inflamação gera oxidação, estresse oxidativo, que irá lesionar estes 4 fatores, né? Então, ela promove um encurtamento dos telômeros, lesão do DNA, disfunção das mitocôndrias e também prejuízo da autofagia. A autofagia também é prejudicada por uma alimentação excessiva. Então, quando a pessoa pratica o jejum, ocorre um reaproveitamento, uma reciclagem das nossas moléculas e de nossas células. Então, ocorre uma reorganização dos nossos tecidos. Agora, quando a pessoa come muito, faz uma ingestão excessiva de alimentos, esse excesso de alimentos vai favorecer um prejuízo na autofagia, que é a capacidade de reciclar os componentes celulares. Então, isso tudo vai prejudicar a saúde das células-tronco, levando ao envelhecimento da pessoa. Então, ao contrário, podemos promover os mecanismos que fazem um rejuvenescimento das células-tronco. Então, podemos reprogramar, fazer um preparo prévio ao uso das células-tronco. Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Então, esse estudo mostra como ocorre a senescência das células-tronco, né? Um estudo de revisão, encontrou algumas coisas simples que podemos fazer que podem aumentar a saúde das células-tronco. Então, ácido ascórbico, a vitamina C, ela promove uma neutralização do estresse oxidativo, né? E aumenta também algumas vias metabólicas saudáveis dentro das células. A N-acetilcisteína é um antioxidante poderoso, de boa biodisponibilidade, facilmente absorvível, barata, que também neutraliza o estresse oxidativo, né? E isso acaba levando a uma proteção das mitocôndrias, uma
diminuição da lesão das proteínas, também diminui a lesão do DNA, o encurtamento dos telômeros, né? Outra substância também amplamente presente, conhecida, é o resveratrol, presente na uva, né? Mas lembro aqui que uma taça de vinho tem apenas 1 miligrama de resveratrol, então é possível fazer uso de doses muito maiores para que a gente possa obter esses benefícios que a gente almeja. Então, eu recomendo, acima de tudo, que a gente tenha um estilo de vida saudável, então uma vida consciente, então que a gente busque estudar, aprender a ter uma vida mais equilibrada, com amor, né? Como o símbolo ali parece, representa um coração, o afeto pelas pessoas, pelos animais, pela vida, pelas plantas, por tudo, inclusive por nós mesmos. Também a prática de exercícios estimula as vias metabólicas saudáveis e o fator ali da alimentação, uma alimentação rica em fibras, frutas, verduras. Isso faz com que nós tenhamos uma microbiota, micro-organismos, bactérias no intestino, no nosso corpo mais saudáveis. Então, é preciso diminuir as bactérias patogênicas e aumentar as bactérias mais saudáveis que promovem uma simbiose com as nossas células, uma melhoria das nossas células também. Então, um bem-estar, um relacionamento harmônico, uma vida com um propósito, com um sentido, um sentido além de si mesmo, do egoísmo pessoal, né, de abnegação, mas também cuidando de si mesmo, né, e pensando no meio ambiente, no seu entorno, uma vida consciente, para que possamos ter uma vida longa, saudável e plena de sentido. Então, deixo aqui meus contatos para que possamos continuar a troca de informações, um crescimento mútuo, para que a gente possa construir uma saúde melhor para o mundo inteiro. Informação é muito importante. Existem informações que geram saúde e existem informações que geram problemas. Então, vamos trabalhar em conjunto, aí junto ao Doctors Federation for the World, para que possamos construir uma população, uma sociedade mais saudável no futuro. Um abraço a todos, estamos juntos.